Peça ao Senhor para falar o seu coração nessa noite. Pai, nós te louvamos, Deus, porque o Senhor que nos alimenta. Deus, e a tua palavra diz que aquele que se alimenta do Senhor, pelo Senhor viverá. Deus, e a tua palavra, oh Deus, é alimento para nós. Por isso nós vamos nos alimentar, deleitar da tua presença. Que essa palavra nos transforme, que essa palavra nos edifique, que essa palavra nos leve, oh Deus, a desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Hoje eu quero compartilhar com você algo que faz parte da semana que nós estamos vivendo e não tem como deixar de falar, que é sobre a Páscoa. Mas eu não quero falar sobre a Páscoa, eu quero falar sobre o resultado da ressurreição na sua vida. Porque só a Páscoa, irmão, só a morte de Cristo não traria nada. Você precisa entender isso, porque homens morrem. Mas por que com Deus, com Cristo foi diferente? Porque Ele ressuscitou. Então, eu vi uma frase, acho que foi a Karine que postou, achei tão joia. Jesus é aquele que foi, mas foi o único que voltou para trazer boas novas para você. O fato de que hoje você pode ser abençoado, não é porque Ele morreu, mas é porque Ele ressuscitou. É porque Ele ressuscitou. Agora, pastor, o que tem a ver Ele ter ressuscitado? O fato dele ressuscitar significa que o sacrifício foi aceito. Então Cristo, Ele é o sacrifício. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas Ele também foi a expiação. Ele se apresentou diante de Deus e o Senhor aprovou. O sacrifício de Cristo foi aroma agradável ao Senhor. E por causa disso você pode ser abençoado. E é tão interessante porque muitas vezes desde quando o homem pecou, a consequência da queda de Adão é todo tipo de desgraça na vida do homem, é todo tipo de maldição. E aí o homem agora vive experimentando ou esperando coisas ruins. O homem agora vive esperando que mais cedo ou mais tarde a coisa vai ficar ruim para ele. Eu lembro que um dia alguém me apresentou um irmão, acho que foi o Wellington. Estava lá no supermercado do Wellington na época, e ele me apresentou um irmão. E eu falei, ei, paz do Senhor e tal, tudo bem? Ele falou, pastor, eu estou bem demais. Mas é aquele ditado, né, pastor? Quando está tudo bem, prepara, porque vem chumbo grosso por aí. Ou seja, as pessoas vivem com esse sentimento de que você não foi criado para ter uma vida abençoada, de que você não foi criado para desfrutar de coisas boas. O mundo lá fora, eles não experimentam, porque eles não estão em Cristo, porque eles não conhecem o Senhor. É para todos. Se a pessoa crer no Senhor, que ela morreu e ela ressuscitou, ela pode desfrutar de vida. Mas essa é a posição de todo homem. A nossa era assim, a minha, a sua era assim. Nós estávamos fora do Senhor, e aí nós passamos a viver uma vida cheia de maldição, cheia de melancolia, de tristeza, de inferno, de tudo que não presta. Mas o que acontece? Sabe a história? Deus te amou de tal maneira que Ele não permitiu você viver uma vida de derrota. Deus te amou a tal ponto que Ele não permitiu você viver uma vida de maldição. E aí o que Ele faz então? Ele envia Cristo Jesus. Agora, por que Cristo veio? Cristo veio tomar o seu lugar. Cristo veio tomar o meu lugar. Cristo se apropriou do lugar que era nosso. Agora entenda algo, essa é só a primeira parte do Evangelho. A primeira parte é que Cristo morreu por mim e por você. E todo crente sabe disso, toda pessoa sabe disso. Em muitos lugares é pregado essa parte. Cristo morreu por você, Cristo veio para te redimir do pecado, Cristo veio para te salvar. Essa é a primeira parte do Evangelho. Mas deixa eu te dizer algo, a palavra do Senhor fala que quando Deus tira Israel do Egito, Deus libera uma promessa para eles. Quando Deus tira o povo de Israel do Egito, eles não apenas tiram Israel de um lugar onde eles eram escravos. Deus não tira o seu povo apenas de um lugar onde eles sofriam. Deus fala, não, eu vou tirar vocês do Egito e vou colocar vocês numa terra que mana leite e mel.
eu vou tirar vocês de um lugar de maldição, de um lugar de escravidão, e vou colocar vocês num lugar onde os poços já estão cavados. Vocês vão entrar em casas, e essas casas já vão estar cheias de tudo aquilo que é bom. E isso não é porque vocês fizeram, isso não é porque vocês plantaram, é porque tem uma promessa para os filhos de Deus. Quantos são filhos de Deus aqui? Se você é filho de Deus, tem uma promessa para você, tem uma promessa para nós. Essa é a troca da aliança. Presta atenção, a troca é o quê? É que Cristo tomou tudo que era seu. Você crê nisso? Mas você acredita na outra metade dessa troca? Que Cristo te deu tudo que era dele, que hoje você pode desfrutar de tudo aquilo que Cristo tem. O que você acha que Cristo tem? Você acha que Cristo tem saúde, sim ou não? É para você. Você acha que Cristo tem paz, sim ou não? Ele não tem paz, Ele é a própria paz. Agora, isso não vai acontecer porque você é bom. E muitas vezes nós aprendemos assim: não, pastor, não é bem assim não. A bênção de Deus tem um preço. Para eu desfrutar da bênção de Deus, tem um preço. Tem ou não tem? Tem. Mas o preço já foi pago lá na cruz do Calvário por você. O preço já pagaram no seu lugar. Então, em muitos lugares que você chega, você está precisando de uma cura? Não, você precisa pagar o preço. Você está precisando de provisão, você está precisando de uma multiplicação, você está precisando de uma bênção em qualquer área da sua vida? Não, não é fácil assim não, você precisa pagar o preço. Não. Sabe por que você veio aqui hoje? Você veio aqui hoje para que você possa entender algo. Teve alguém que pagou o preço no seu lugar. Teve alguém que lá na cruz do Calvário, Ele não apenas tomou as coisas ruins que eu e você tínhamos. Não. Ele levou o que era nosso, mas Ele nos deu o que era dele. E hoje você tem livre acesso para entrar com ousadia pelo sangue, na presença de Deus, e desfrutar do que você precisa. O que você precisa hoje? Mas isso só é possível porque a ressurreição aconteceu. Isso só é possível porque o sacrifício dele foi aceito. Agora, o problema é que muitas vezes nós achamos que vamos nos tornar abençoados, ou vamos receber uma bênção, a partir do momento que eu me comportar bem, a partir do momento que eu endireitar o meu caminhar, a partir do momento que eu deixar de fazer isso ou aquilo. Realmente, não viva no pecado, não é bom, vai trazer consequências ruins para você. Mas você precisa entender de acordo com o evangelho da verdade. A palavra do Senhor diz que Cristo se fez pecado por nós, sim ou não? Agora, presta atenção no que eu vou dizer. Cristo, Ele se fez pecado cometendo pecado? Cristo pecou, mas Ele se fez pecado, sim ou não? Presta atenção. Da mesma maneira que Cristo, Ele se fez pecado sem ter cometido pecado, você hoje é justo sem ter praticado justiça. Ah, pastor, como que funciona isso? Essa justiça é pela fé em Cristo Jesus. Essa justiça você recebe quando você crê em Cristo Jesus, que lá na cruz todo o preço foi pago, toda dívida foi removida, tudo que era contra você, que pesava contra você, todo escrito de dívida que era contra nós, Cristo levou sobre si. Tá bom, pastor, então o que resta para mim? Resta a bênção de Deus, resta favor de Deus. Essa é a boa nova que Cristo tem para você, e esse é o evangelho. Sabe, muitas vezes nós somos criticados porque nós pregamos bênçãos. Irmãos, mas eu vou pregar maldição para quê? Se Cristo já removeu todas lá na cruz do Calvário. O problema é esse, muitas vezes nós achamos que não é assim não, pastor. Muitas vezes nós não entendemos. Você precisa entender a troca. Por causa dessa troca, Cristo fez uma troca com você na cruz. Cristo tomou o seu lugar. Amém? Mas hoje você está no lugar de Cristo, porque você foi enxertado em Cristo, diz a Bíblia. Você foi colocado em Cristo, diz a palavra. Nós fomos enxertados no Senhor. Quantos estão em Cristo aqui? Você está em Cristo? Então presta atenção. Qual que é a posição de Cristo hoje? Cristo é abençoado? Cristo é justificado?
Cristo é um abençoado, Cristo é justo, Cristo, Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. A palavra do Senhor fala que Cristo está assentado acima de todo principado e potestade. Cristo está à destra de Deus. Mas olha aqui, Cristo não está sozinho. Lá em Efésios, a palavra do Senhor fala que Ele nos fez assentar com Ele nos lugares celestiais. E aí quando você entende isso, irmãos, e às vezes nós não entendemos, nós até cremos que o Senhor, Ele fez uma obra por mim na cruz do Calvário, mas eu não sei como que essa obra vai afetar o meu dia a dia. Eu não entendo como que essa obra vai me levar a viver uma vida mais do que vencedora. Você precisa entender agora que você está em outra posição. E eu gosto desse exemplo porque eu acho que a maioria conhece. A maioria aqui, você já foi lá no Parque Sabiá, em Uberlândia, né? Você já viu que às vezes você passa ali na rua atrás do Parque Sabiá, tem um lugar ali que tem uma bica d'água, que as pessoas ficam lavando o carro ali? Então presta atenção nisso. Tem um cano que fica jorrando água 24 horas naquele lugar. É assim ou não? Se você passa com um carro ali, e você para debaixo daquela bica, tem como o seu carro não molhar? Por que o seu carro vai molhar? Por causa da posição que ele se encontra. É assim ou não? Essa bica é como se fosse o favor de Deus sobre você. Você estava em outra posição. Nós éramos perdidos, diz a palavra do Senhor. Nós éramos filhos das trevas. Mas a palavra do Senhor fala que Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para uma posição no reino do Filho do seu amor. Essa é uma posição que você está em Cristo. É um lugar que Cristo te colocou. Não depende de você, não depende da sua obra. Agora presta atenção. Se você está nessa posição, essa bica vai molhar você? Essa bica vai inundar você? Vai. Ah não, pastor, mas eu não quero ser inundado por essa água. Então você vai sair da posição. Mas se você estiver na posição que Cristo te colocou, você vai ser inundado pelo favor de Deus. E agora presta atenção. Se eu coloco o meu carro debaixo daquela bica, ele vai ser molhado. A água vai cair sobre ele, eu querendo ou não. Eu querendo ou não. Isso afeta os seus dias. Então presta atenção. Como que isso vai afetar o seu dia a dia? Você precisa crer que hoje, pela cruz, pela morte e pela ressurreição, você está na posição do favor de Deus. Você foi colocado em outra posição. E agora, como que Deus quer que você enfrente os desafios do dia a dia? Como que Deus quer que você enfrente as lutas do dia a dia? Você vai acordar de manhã, e você vai acordar e você vai crer que eu vou receber tudo aquilo que Cristo conquistou por mim lá na cruz do Calvário. Agora, muitas vezes nós não entendemos isso. E é tão ruim, irmãos, você conversar com pessoas que conhecem o Senhor, mas eles ainda acham que Deus está querendo dar uma pedrada neles. Que Deus está querendo, não, calma aí pastor, o negócio está bom demais, mas quando o negócio está bom, prepara, porque vai ficar ruim. Vê lá se Deus é assim. Vê lá se Deus quer colocar você em pé para depois puxar o seu tapete. Vê lá se Deus quer realmente que você possa ter alguns minutos só de alegria, mas o resto vai ser só turbulência. Não, Cristo morreu na cruz para te dar uma vida abundante. Cristo morreu na cruz para te dar uma vida que vale a pena ser vivida. Irmão, ser crente, achando que Deus está querendo te matar, é melhor ir para o inferno. Mas é o que muitos crentes acham. Que você já errou tanto e que Deus agora vai pesar a mão, vai mandar um câncer na sua vida. Vê lá se isso é obra de Deus, não é. Jesus veio para trazer vida e vida abundante. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Cristo não. Cristo veio para te trazer vida abençoada. Quantos creem nisso? E aí quando eu tenho esse entendimento,
Quando eu entendo o que aconteceu na cruz, eu estava numa posição de maldição, eu estava numa posição de pobreza, de miséria, de doença, por causa do pecado de Adão. Mas Cristo me tirou de lá. E agora Cristo pega e me coloca debaixo dessa santa bica espiritual. E nessa bica de água tem tudo aquilo que eu preciso. Tem tudo aquilo que eu necessito para ter uma vida abundante. E isso não tem nada a ver com o que você faz. Isso não tem a ver se você é um bom crente, santarrão, ou se você é carnal. Tem a ver se você crê na obra do Calvário. É por isso que às vezes nós ficamos tão chocados, né? Você vê um irmãozinho lá e você sabe que esse irmãozinho não é lá tanta coisa. Mas ele está sendo abençoado. Ele está sendo guardado por Deus. Por quê? Porque na verdade ele sabe que ele não presta. E aí todo dia que ele chega dentro de casa, ele fala: oh Deus, eu sei que eu não presto, mas eu sei que o Senhor é bom. Me abençoa. Porque a bênção não tem a ver com o que você faz. A bênção tem a ver com o que Cristo fez na cruz do Calvário. E foi lá naquela cruz que você foi qualificado para ser abençoado. Qualificado. Esse é o evangelho completo. Muitas vezes nós só entendemos a metade dele. Que lá na cruz eu fui perdoado. Que lá na cruz eu fui lavado. Que lá na cruz agora eu fui aceito. Sim, isso é bênção de Deus. Mas tem outro lado. Lá na cruz ele pagou o preço que era seu. Lá na cruz ele pagou a dívida que era sua. Mas lá na cruz também nós recebemos uma nova posição em Cristo. De filhos, amados, aceitos. Não aceitos pela sua obra, não aceitos pela sua obediência, mas aceitos pelo sangue que foi derramado. Sangue perfeito do Filho de Deus. Você não é aceito por causa da sua obra, você é aceito por causa do sangue. Aí se você tem esse entendimento, o que vai encher o seu coração? Você vai acordar todos os dias achando o quê? Que o seu dia vai ser uma luta? Ou que o seu dia vai ser uma bênção? Que o seu dia vai ser recheado de problemas? Ou que o seu dia vai ser cheio do favor e da bondade de Deus? Quando você entende a obra do Calvário, que você foi colocado numa posição de glória, de favor, de graça, debaixo dessa bica, onde essa bica inunda você constantemente, 24 horas por dia, você é renovado, você é fortalecido para crer que Deus vai fazer grandes coisas. E aí isso vai gerar o que na sua vida? Esperança. Agora, você precisa entender algo, essa esperança não é um pensamento positivo que as pessoas lá fora têm. Porque as pessoas lá fora também têm esperança. Você conversa com elas, principalmente ano novo, né? Ah, minha esperança é que o mundo seja melhor. Ah, minha esperança é que isso possa acontecer um dia. O dia que entrar um homem bom para o governo. O dia que entrar isso ou aquilo. Porque a esperança delas depende de alguém. É apenas, na verdade, um otimismo. Elas estão esperando algo, mas elas não têm certeza. Essa não é a esperança bíblica. O que é a esperança bíblica? É a fé. Projeta para mim Efésios capítulo 11, versículo 1. Cadê o irmão da projeção? Efésios 11, 1. Olha o que a palavra do Senhor diz. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Então aqui a Bíblia aqui está definindo o que é fé. O que é a fé? A fé é uma certeza. Certeza de quê, pastor? Certeza do que você está esperando. O que você espera para essa semana? O que você espera que Deus vai fazer na sua vida? Se você espera que Deus vai puxar o seu tapete, que Deus vai pesar a mão sobre você, que a ira de Deus vai te alcançar, que a maldição vai vir, essa é a fé que você tem, meu irmão. Mas se você entende que Cristo morreu e ressuscitou para te dar uma vida abundante, e você está inserido debaixo do favor de Deus, a esperança que você tem é que Deus vai te abençoar todos os dias da sua vida. Porque lá na cruz foi feita uma aliança com você. Lá na cruz foi feita uma aliança eterna com você. Projeta para mim, por favor, Jeremias, capítulo 32, versículo 40. E aqui você precisa entender, por que Deus te abençoa? Presta atenção, a Bíblia vai te mostrar, eu vou mostrar para você, por que a palavra do Senhor te abençoa. Olha o que a Bíblia diz, Jeremias 32, 40.
farei uma aliança, coloca na revista atualizada, por favor, RA. Farei com eles uma aliança, o que está escrito aqui? Calma aí, isso aqui merece uma consideração. A aliança que Deus fez com você na cruz, ela é o quê? Você crê nisso mesmo? De verdade? Então se você morrer hoje, você vai para onde? Mas você pecou. O que vai te levar para o céu? É a aliança que Ele fez com você. E essa aliança, ela não é de acordo com o que você pratica. Essa aliança é eterna. O que é isso? Ela não muda. Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Quantos creem nisso? Diga amém. Deus não é filho do homem para que minta, nem homem para que se arrependa. Se Ele falou, é certo que se fará. A palavra do Senhor fala que Deus iria fazer uma aliança eterna. Agora, olha o que a palavra do Senhor diz, o que seria essa aliança. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de fazer o quê? Eita glória! O que Deus não vai deixar de fazer para você? O bem. Deus pode te amaldiçoar? Não, não sou eu que estou falando não, irmãos, é a Bíblia. Deus não vai deixar de fazer o que com você? O bem. Deus vai abençoar você completamente, constantemente. Por quê? Porque Ele fez uma aliança. Porque Ele morreu, mas ao domingo Ele ressuscitou. E Ele não vai deixar de fazer o bem. Porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles. Qual que é o sentimento que Deus tem para com a sua vida? É de tristeza? Ah, eu errei. É verdade, você errou. Ah, Deus está triste comigo. O que a palavra do Senhor fala? Alegrar-me-ei por causa deles. Pastor, mas e o meu pecado? Isso eu preguei 4 semanas aqui. Seu pecado foi completamente o quê? Perdoado. Completamente, totalmente perdoado. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei o bem. Presta atenção aqui que nós precisamos entender isso aqui. Tem gente que faz o bem. Então eu vou dar um exemplo aqui. Eu gosto sempre de dar exemplo de casal, porque é a nossa vida. Você está cansada, a mulher está cansada, está com TPM. O marido chega em casa do trabalho e fala: "Oh, meu bem, estou com fome." O que você vai fazer? Oh, meu Deus do céu, é a vida, né? Vou lá fazer uma janta para esse marido meu. Você até faz, mas você queria fazer? Não. Você queria era deitar na sua cama, descansar, porque você está com TPM. E aí você fala para o seu marido assim: "Mozinho, lava as vasilhas da janta para mim." O que seu marido faz? Pelo amor de Deus, trabalha o dia inteiro, mas para minha mulher não encher o saco meu, eu vou lá lavar esse trem logo. Ele até lava, mas ele queria lavar? Presta atenção, muitas vezes nós achamos que Deus é assim. Deus, Ele não quer te abençoar, mas Ele não tem alternativa, né? Eu já falei mesmo que eu vou ter que abençoar esse menino lá na cruz, então agora eu vou abençoar ele. Não. Olha o que a palavra do Senhor fala: eu me alegro por causa deles. E porque eu tenho alegria, porque eu me alegro com eles, eu vou fazer o bem na vida deles. Deus tem prazer em fazer o bem na sua vida. Deus, você crê nisso? Deus tem prazer em te prosperar. É o que a Bíblia diz. Projeta para mim, Salmo 35, versículo 27. Meu irmão, se Deus tem prazer em te prosperar, quanto mais te abençoar, sua saúde, sua família, sua casa. Olha o que a Bíblia diz: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz aqui é se alegra, que se alegra na prosperidade do seu servo. Quando você recebe uma promoção no seu trabalho, o Senhor se alegra. Quando você consegue conquistar às vezes a sua casa que você sonhava, o Senhor se alegra. Quando o seu salário aumenta, o Senhor se alegra. Não sei o que está falando, não é a palavra.
Por quê? Porque a palavra do Senhor diz: eu vou fazer uma aliança. Mas essa aliança que eu vou fazer com o Joãozinho, com a Maria, eu não vou deixar de fazer o bem na vida deles. Eu não vou deixar de abençoar a vida deles. Isso aqui tudo, irmãos, está no Velho Testamento. Às vezes as pessoas me acusam que eu só prego Novo Testamento. Então eu vou ler um texto mais poderoso aqui para você ficar chocado. Projeta para mim Jeremias 33, versículo 9. Então, o Senhor falou que ia fazer uma aliança eterna. E essa aliança, Ele não iria deixar de fazer o bem na sua vida. Agora, tá bom, pastor, que tanto vai ser esse bem? Que tanto vai ser essa bênção? Olha o que o Senhor falou. Hoje nós somos o Israel de Deus. Nós somos o povo escolhido do Senhor hoje. A igreja é o Israel do Senhor. Olha o que a palavra do Senhor diz: Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória. Olha essa expressão aqui: entre todas as nações da terra. Seus vizinhos, seus parentes, seus amigos, seus colegas de trabalho, todo mundo que você conhece. Entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço, eles vão ficar espantados, estupefados, o queixo vai cair no chão. É isso que a Bíblia está dizendo. E eles vão tremer por causa da ira de Deus. O que vai fazer o povo tremer diante de Deus quando eles olharem para você? Tanto de bênção que Deus derramou na sua vida. Não, o povo vai tremer a hora que Deus mandar fogo do céu. Não. O povo vai tremer quando ele olhar o favor, a graça, a bondade do Senhor. Ele olhar para a sua família e falar: rapaz, como que a família desse fulano é assim? Eu conheci antes, eu sabia como é que era antes, agora olha como é que está. Realmente só pode ter sido Deus. A palavra do Senhor fala que as nações, elas vão tremer por causa do bem. E por causa de quê? Da tribulação, da guerra, da angústia? Não, por causa da paz. Por causa da paz. Como que o Senhor vai ser conhecido na sua vida? A Bíblia está dizendo: as pessoas vão conhecer o Senhor na sua vida através das grandes bênçãos de Deus que Ele vai derramar sobre você, através da paz que Ele vai te dar sobre você. Nós precisamos entender, a melhor tradução para esse texto vai ser o seguinte: olha, todas as nações vão tremer. Essas nações trocam para os seus parentes, para os seus vizinhos, para os seus colegas de serviço. Esse povo tudo, eles vão tremer, vão reconhecer Deus, quando eles virem todas as bênçãos de Deus na minha vida. Isso é nova aliança. Isso é obra da cruz. Isso é resultado da ressurreição. É a aliança eterna que Deus fez com você. E sabe o que eu acho tão interessante? Projeta para mim Isaías 53. Porque Isaías 53 fala da morte de Cristo e da ressurreição. Fala da obra da cruz. Isaías 53 fala do que aconteceu. Eu quero ler esse texto com você. Olha o que a palavra do Senhor diz: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si, fala assim, ele levou sobre ele as minhas enfermidades e as minhas dores. Levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Diz assim: o castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu sou
sarado. Versículo 6 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho. Essa é a nossa história. Você ia para o caminho que você acreditava, eu ia para outro, fulano ia para outro, um era espírita, outro era católico, outro era ateu. Isso era uma bagunça, era a nossa vida, essa era a nossa história. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Presta atenção, de todos. Você está orando pela sua família, o Senhor já levou os pecados dele também. Você está orando sobre seus vizinhos, o Senhor já levou os deles também. Versículo 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado para o matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado de sua linhagem. Quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, olha essa expressão aqui, todavia, o Senhor, Deus Pai, se agradou em moer Jesus Cristo. Presta atenção nisso. Por um momento, Deus teve prazer na morte de Cristo. Por quê, pastor? Para ter você, para que hoje você pudesse ter livre acesso à presença de Deus. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Ele morreu por causa do nosso pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Sabe o que traz alegria para o Senhor? É ver você na presença dEle. É ver você, mesmo às vezes quando você falha, mesmo às vezes quando você peca, você corre para Deus, você corre para o Senhor, porque é isso que traz alegria. Às vezes nós achamos, não pastor, o que traz alegria é eu fugir do pecado. Irmãos, oh Deus, o seu pecado já foi resolvido na cruz do Calvário. O seu pecado já foi lavado na cruz do Calvário. Hoje você pode ter uma vida plena, abençoada. Mas a palavra do Senhor fala que o que traz o fruto, o que traz alegria, é ver você, é ter você, é enxergar você como filho de Deus, é enxergar você como aquele que foi aceito, que foi amado, que foi perdoado. E aí quando você chega com ousadia na presença de Deus, olha aqui para mim, quando você chega com ousadia na presença de Deus, isso traz alegria para o Pai, isso traz alegria. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, a sua alma ficará satisfeita. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muito como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Essa é a obra da cruz, essa é a Páscoa, mas não é só a morte, é a ressurreição. Quantos creem nisso? Você crê nisso mesmo? Então presta atenção, na Bíblia nada é por acaso. Isaías 53 fala da morte, Isaías 53 fala da ressurreição, Isaías 53 fala dos pecados que ele levou, mas também do perdão. Agora sabe o que é interessante? E eu queria convidar você a ficar de pé nessa hora. É porque lá em Isaías
54 tem o resultado do milagre. Isaías 53 fala da obra do Calvário. Isaías 54 fala da esperança que não pode ser confundida nas nossas vidas. Olha o que a palavra do Senhor diz: canta alegremente. Quem que vai cantar? O que está escrito na palavra? Estéril. Canta alegremente, ó estéril, que não destes à luz. Parece meio estranho. Quem que canta na verdade? É aquela que acabou de dar à luz. É aquela que teve o filho. É aquela que já recebeu a bênção. Não é? Então todo menino que nasce, às vezes as pessoas mais antigas falam: ó, Deus te deu uma bênção. E é verdade mesmo. Os filhos são bênçãos de Deus. Então quem que canta de uma maneira natural é aquele ou aquela que já recebeu o milagre. Mas aqui é tão interessante porque o Senhor aqui, Ele muda. Isaías 53 fala o que Cristo fez. E como resultado do que Cristo fez, Ele vira para aquela que é estéril, para aquela que ainda não viu o milagre, para aquela ainda que não viu a bênção chegar, para aquela ainda que está clamando e não vê o filho nascer. Ele vira para essa pessoa e fala: canta alegremente, ó estéril. Se alegra, exulta com alegre cântico, e exclama aquela que ainda não teve as dores de parto. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Aqui é o mesmo contexto. O profeta vem falando aqui da obra que iria acontecer na cruz. O profeta vem falando aqui do que Cristo iria fazer. Olha, o meu filho vai vir, vai morrer, ele vai ser traspassado, mas ele vai levar os pecados. Mas depois disso tudo, depois da ressurreição, a estéril pode cantar. Aquela que não teve filhos ainda pode cantar. Aquela que não viu milagres ainda pode abrir a boca e glorificar o Senhor. Por quê, pastor? Talvez eu já ouvi esse texto aqui para muitas coisas em relação a ministério. Alarga o espaço da sua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Então presta atenção aqui. Isso aqui é um retrato da cruz. Isso aqui é um retrato da ressurreição. Cristo morreu na sexta-feira, mas ao domingo de madrugada Ele ressuscita. E aí quando Ele ressuscita, sabe o que o Pai fala para você? Compra uma casa maior, porque os filhos vão chegar. Pastor, mas eu não posso ter filho. Não, você não podia. Mas por causa da cruz, por causa da ressurreição, amplia o espaço da sua tenda. Firma bem as estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. E a tua posteridade, os teus filhos, a descendência dos teus filhos, vão possuir as nações. Pastor, mas aonde que aplica isso na minha vida? Essa mulher estéril fala de falta de frutos, falta de resultados, falta de orações ainda que não foram respondidas. Talvez é o seu alvo de oração que você colocou diante do Senhor, ou vou ainda mais, talvez são alvos que você tem orado há anos, são coisas que você tem clamado todos os dias. E sabe por que o Senhor te trouxe aqui hoje? Para que você possa entender que o resultado da ressurreição
é que agora você pode esperar que o seu milagre vai chegar. O resultado da ressurreição vai trazer para você fé, para você declarar em voz alta, em alto som, e clamar: o meu milagre vai chegar. Não é porque você é bom, não é porque você não peca, não é porque você não erra, não, é porque houve um sacrifício que foi perfeito, e nesse sacrifício você foi incluído, nesse sacrifício você foi colocado. Então essa mulher estéril fala para nós, porque em muitas áreas da nossa vida ainda nós somos estéreis, em muitas áreas da nossa vida ainda nós não tivemos a oração respondida, em muitas áreas da nossa vida nós não entendemos ainda o que vai acontecer, porque não tivemos respostas da parte de Deus. Mas nessa noite eu quero dizer para você: canta alegremente, ó estéril. Canta. É fácil falar para alguém que deu à luz cantar, não é? Mas o Senhor está falando para você o seguinte: você que não viu o milagre, você que não viu a situação mudar, você que não viu o seu casamento ainda ser transformado, você que não viu ainda os seus pais serem salvos, você que não viu a sua vida financeira ser transformada, você que não viu ainda a cura acontecer sobre você, canta, mas canta alegremente, porque os seus filhos estão chegando, e os seus filhos serão filhos, tantos filhos, que vai possuir as nações assoladas. Eu não sei qual que é o seu milagre hoje, eu não sei qual é a circunstância que te aflige, mas eu sei de algo: a estéril, depois da cruz, ela pode abrir a boca e louvar o Senhor. Aquele que não viu o milagre ainda, depois da cruz, ele pode abrir a sua boca e declarar louvores ao Senhor, por causa da aliança eterna que foi feita na cruz. O Senhor jamais vai deixar de lhe fazer o bem. Você crê nessa verdade? Queria que você fechasse os seus olhos aonde você está. Queria que você fechasse os seus olhos. Oh, meu irmão, eu não sei qual é a oração ainda que não foi respondida. Eu não sei qual o milagre que ainda não chegou na sua porta. Oh, mas hoje o Senhor te trouxe aqui para gerar fé no seu coração, esperança, e essa esperança ela não pode ser confundida. Essa esperança, pelo contrário, ela vai ser alimentada, porque o Senhor, Ele fez uma aliança eterna com você, e nós vamos declarar isso agora. Nós somos essas mulheres estéreis ainda que em muitas áreas da nossa vida nós não vimos o fruto, e nós vamos declarar que o Senhor vive, que o Senhor reina, e por causa disso hoje nós podemos desfrutar da vida plena, da vida abundante. Erga sua mão agora para o Senhor e comece a declarar isso em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, oh, Ele ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, Ele pode te trazer vida. Oh Jesus, declare isso em fé nessa noite. Para o céu nessa hora, diga assim: eu creio que naquela cruz o Filho de Deus morreu, mas Ele não apenas morreu, ao terceiro dia Ele ressuscitou para me dar vida, e vida abundante. E hoje eu estou na posição do favor de Deus, e por causa disto, eu posso esperar coisas boas. Hoje, eu posso ter a certeza
que os meus dias serão abençoados, não porque eu sou bom, mas por causa da aliança que o Senhor fez comigo, segundo a qual Ele prometeu que não deixaria de me fazer o bem. Nesta noite eu declaro que todos eles verão o bem, a paz do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha casa, e eles tremerão diante do Senhor, em nome de Jesus. Você crê nisso? Nós estamos no jejum, nós estamos participando da ceia todos os dias. Os irmãos vão distribuir os elementos da ceia, e você que é batizado, não deixe de participar, porque a ceia, você não participa porque você é bom, você participa porque você aceitou o convite. E se você aceitou esse convite, e você faz parte da família pelo batismo, você pode participar da mesa do Senhor. Os irmãos vão distribuir os elementos da ceia. Segure com você, para que nós possamos participar juntos, em nome de Jesus. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, pra sempre exaltado. Oh, seja exaltado, Pra Senhor. sempre Senhor Jesus. pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado pra sempre adorado pra sempre Ele vive, ressuscitou. Vamos pegar os elementos. Teve alguém que não pegou ainda? Erga sua mão. Aleluia. Aqui. Erga o seu pão nessa noite. Diga assim: este é o pão vivo que desceu do céu. Cristo, naquela cruz, Ele se fez enfermo no meu lugar. Ele se fez maldito no meu lugar. Ele se fez pobre no meu lugar, para que eu me tornasse abençoado, enriquecido nele, curado de toda enfermidade. Naquela cruz, Ele foi feito Filho do homem, para que eu me tornasse Filho de Deus. Ele levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. Eu declaro que eu sou participante de sua morte, mas também da sua ressurreição. Eu declaro que ao comer deste pão, eu sou completamente curado, completamente aceito em Cristo Jesus. Erga o seu cálice nessa noite. Diga assim: este é o cálice da nova e eterna aliança que o Senhor fez com o próprio Deus naquela cruz, e eu fui
inserido nessa aliança. E pelo sangue de Cristo Jesus, que foi derramado, hoje eu sou abençoado. Eu sou, pelo sangue, completamente, totalmente perdoado. Sobre a minha vida não há mais culpa ou condenação, porque pelo sangue de Jesus eu fui justificado. E hoje eu tenho liberdade. Hoje eu posso entrar com ousadia na presença do Senhor e desfrutar de paz, alegria, em nome de Jesus. Eu declaro que pelo sangue de Cristo eu fui aceito, eu fui perdoado, eu sou filho e filho amado, em nome de Jesus. Eu quero declarar que ao você participar da mesa do Senhor, você recebe cura, você recebe renovo, você recebe paz, alegria. Toda condenação, acusação que pesava sobre a sua vida é removida, porque para isso Cristo morreu na cruz do Calvário. E por causa disso, hoje nós temos paz com Deus, por meio de Cristo Jesus. Se você tiver liberdade, participe da mesa do Senhor com o irmão que está do seu lado e declara que você tem uma aliança com Ele. Em nome de Jesus, vamos participar da mesa do Senhor. Sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou e Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive. Quero declarar sobre a sua vida uma semana abençoada, cheia da glória e da bondade do Senhor. Essa semana nós vamos estar iniciando o projeto Célula Forte nas nossas células. Amanhã todos os discipuladores terão reunião de discipulado para organizar as suas células e o lançamento do projeto. E terça-feira nós vamos começar o nosso curso de maturidade no Espírito e o nosso CTL. Se você não fez, venha fazer a sua matrícula na terça. Deus abençoe a sua vida. Você que nos visita, que você tenha uma semana abençoada. Ficamos muito honrados com a sua visita e queremos servir você e a sua casa. Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus, estamos encerrados. Em nome de Jesus.